Quem nunca voltou correndo da escola para ver essa abertura? Bom, eu já, e eu tenho certeza que muitos de vocês também. O anime Dragon Ball foi lançado em 1984, marcando muitas gerações e marca gerações até hoje. O anime tem como seu criador Akira Toriyama, que nos deixou aos 68 anos devido a um hematoma subdural, que pode causar vômitos, náuseas e confusão mental. O Akira, ele é o responsável por muito da cultura anime que a gente tem hoje, até porque Dragon Ball inspirou muitos dos animes que saíram posteriormente, né? Porque as pessoas acham que o anime que mais inspirou, né, o anime que mais fez sucesso é Naruto. E hoje em dia pode até ser, porém Naruto é inspirado em Dragon Ball. Então o Akira Toriyama, criando o Dragon Ball, fez com que toda essa comunidade de anime se criasse também. Afinal, se não fosse Dragon Ball existir, o criador de Naruto não teria aonde se inspirar para criar o seu anime. Então sim, a comunidade otaku deve muito ao Akira Toriyama. Bom, basicamente Dragon Ball conta a história do Goku, que é um alienígena que foi enviado à Terra devido à destruição do seu planeta, aonde ele é adotado por um senhor de idade que morava na floresta, e com isso, ele, por ser um alienígena, ele tem o poder de se transformar no macaco Ozaru, que na época eles não sabiam o que era. Porém, com isso, ele acaba matando, né, o seu criador, que no caso ele considerava um avô, que no caso era o seu criador Gohan, que foi quem o encontrou na floresta. Bom, a saga ela vai seguindo. Os Saiyajins, né, que é a raça do Goku, acabam vindo à Terra para buscar ele porque eles precisavam de ajuda. Porém, eles não eram boas pessoas, né? Eles sempre acabavam vendendo outros planetas para conseguir mais dinheiro. E também com isso eles acabavam sendo pessoas muito tiranas, né? Porque eles queriam somente a dominação deles. Porém, eles eram obrigados a obedecer o Imperador do Mal, Frieza, que no caso, se eles não fizessem o que o Frieza mandasse, o Frieza destruía o que restou da raça deles. Dragon Ball tem muito mais do que isso, tem todas as transformações em Super Saiyajin 1, 2, 3, Super Saiyajin Deus e Super Saiyajin Blue, mais o instinto superior, né, que a gente descobriu aí com a vinda do Dragon Ball Super, os deuses da destruição, os anjos, os Enosama. É muita coisa que esse anime nos entrega, é uma história muito rica. Tem pessoas que acham que Dragon Ball é apenas lutas, que não tem história. É mentira, Dragon Ball vale muito a pena de você ligar sua televisão e assistir, porque de fato Dragon Ball realmente tem uma história muito rica. É uma história que, se você acompanha desde o começo, você se emociona assim, muito mais do que em muitos outros animes, como o Naruto, por exemplo. Afinal, pessoal, Dragon Ball possui 4 séries, 577 episódios canônicos, 64 episódios não canônicos e mais 19 filmes. Ou seja, se fosse um anime, como muitas pessoas dizem que eles só sabem lutar e que não tem história, Dragon Ball não teria durado tanto tempo assim, né? Além de, claro, sempre ser um dos melhores de qualidade e também de inovação, né? O Akira, além de criar o anime Dragon Ball e também o anime Cavaleiros do Zodíaco, ele foi o responsável, né, pela criação de jogos como Double Dragon e Dragon Quest. E também uma curiosidade, que além de ser o criador da série, era o Akira que fazia os primeiros mangás do anime Dragon Ball, com ele também tendo participação na obra chamada Sandland. E também o seu anime, né, o Dragon Ball, ele inspirou muitos jogos aí, né, a gente tem muitos jogos inspirados em Dragon Ball. Aí o principal deles eu acredito que seja o Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, né, pro PlayStation 2, que basicamente é um dos jogos mais vendidos e mais jogados aí do PlayStation 2. Existia também uma lenda de que existia uma suposta série perdida chamada Dragon Ball AF, que basicamente era uma série aí que os fãs se inspiraram, né, para criar, porque basicamente no Dragon Ball GT, que é uma parte não canônica, existe o Super Saiyajin 4, e Dragon Ball AF basicamente seria a continuação de Dragon Ball GT, trazendo aí pra gente o Super Saiyajin 5. É muito bom você acompanhar essas sagas, né? Não só Dragon Ball, mas Cavaleiros do Zodíaco também, e ver o quanto isso é capaz de marcar a nossa vida e a nossa infância. E basicamente, né, o Akira Toriyama nos deixou aí, né? Deixou o seu legado para que ele fosse lembrado pelas pessoas. E infelizmente, né, ele nos deixou muito novo, né? 68 anos, hoje em dia é uma idade que muitas pessoas ainda estão trabalhando, né? E o Akira, infelizmente, né, nos deixou aí por causa dessa fatalidade que aconteceu com ele.
E basicamente é por isso aí que eu tô fazendo esse vídeo, né? Até porque aconteceu muita coisa durante esse tempo, porém eu não comentei. Porém, sobre a morte do Akira, eu precisava gravar um vídeo sobre, porque é um dos principais animes, uma das principais sagas que marcaram a minha vida, né? Então eu basicamente não podia deixar a morte do Akira passar em branco. E basicamente esse vídeo é aí a minha homenagem aí, né, ao nosso querido amigo Akira Toriyama, que nasceu em abril de 1955 e nos deixou em março de 2024. Mas bom, o Akira com certeza ele vai ser lembrado, né, por muitas gerações, né, por muitos anos. Dragon Ball aí é uma saga que você pode assistir quando for, que é uma saga que, apesar de você ver que a animação está velha, é uma saga que sempre te entretém. São lutas muito boas, sempre foram lutas muito boas. É uma história muito rica, só quem assiste Dragon Ball pode falar. E basicamente, Dragon Ball vai continuar marcando gerações. E muito obrigado, Akira Toriyama. E também muito obrigado a você que assistiu até o final. Se inscreva para mais vídeos, dê like, compartilhe e muito obrigado. Até a próxima. Tchau!